Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Cara, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube e pra mim, cara, eu gravo vídeo todo dia, tipo 3 anos e pra mim é muito estranho gravar pro YouTube porque parece uma coisa completamente diferente. Cara, acho que deve ter, sei lá, uns 15 anos que eu não gravo assim na vertical não, na horizontal. E qual é a ideia, principalmente, pra quem não sabe, eu tive um canal de humor há tipo 15 anos atrás, quando era molecão. Qual é a ideia de trazer os vídeos aqui pro YouTube? Cara, primeiro de tudo, a gente poder se aproximar mais, a gente poder conversar mais, conversar melhor, vocês me conhecerem melhor também, a gente tomar um cafezinho junto. E cara, que a gente consiga ter mais tempo. Então você pode assistir esse vídeo na sua televisão, você pode assistir esse vídeo no fone arrumando a casa, você pode assistir esse vídeo lavando uma louça. Então a gente consegue ficar mais próximo e eu consigo conversar, ensinar melhor vocês sobre moda, trocar mais ideia com vocês e a gente consegue ficar muito mais próximo. E eu quero começar esses vídeos respondendo as perguntas de vocês, principalmente para que a gente tenha essa troca. Então vocês mandaram várias perguntas ontem e hoje lá para mim na caixinha de perguntas. Então eu vou começar aqui respondendo essas perguntas para vocês e depois a gente parte para eu mostrar um pouco da minha coleção de perfumes, de calças, enfim, vai ter assunto infinito para a gente trabalhar aqui. Mas hoje a gente vai dar uma respondida aqui nas perguntas, então pega teu cafezinho e vamos nessa. Cara, primeira pergunta aqui, vou colocar na tela, do Gui Bernardes 10. Ele perguntou aqui alternativas para o Air Force One branco, tá? Cara, eu separei aqui para vocês algumas alternativas que eu gosto muito. Primeira delas, um dos tênis que eu acho mais maneiros de toda a história, excelente, incrível, é o Clube C85 da Reebok. Vou deixar a foto para vocês. Cara, extremamente lindo esse tênis. Ele é atemporal pra caramba, ele tem aquele estilo meio old money. Ele já vem num off-whitezinho, parece que é aquela coisa mais vintage, que fica muito lindo. Esse aqui ele tem um detalhezinho do Reebok ali em verde, né? Espetacular. Você bota uma camiseta branca, você bota ele ali, um reloginho aço, com uma calça jeans, tá ótimo, fica muito maneiro. Outro que eu gosto bastante também, que já fica bem mais barato, esse aqui eu tô achando ele por 254. Ele é o Fila ACD Classic, né? Aqui versão masculino. Bem legal também da Fila. Cara, a Fila entrega uma qualidade muito boa, num preço muito legal. Então eu acho que é uma opção bem legal para vocês sempre estarem atentos a alguma coisa assim da Fila, porque eles entregam uma qualidade realmente muito boa. Esse aqui que eu tô vendo 254, espetacular, cara. Vou deixar a foto aqui também para vocês. Outro, esse provavelmente vocês já conhecem, que é o Nike Kurt. Tá? O Nike Kurt ele é muito parecido. Antigamente ele era bem mais barato, cara. Você encontrava ele bem mais barato. Hoje em dia ele se tornou tipo meio que o valor que o Air Force era antigamente, tá? Você encontrava ele, tipo assim, o Air Force era, sei lá, 600 e você encontrava o Kurt por 300. Agora, tipo, o Air eu acho que tá tipo 800, 900, talvez. Deixa eu ver aqui. Ele tá saindo por 759 e você tem o Kurt por... Vamos botar aqui o Kurt. Kurt você encontra ele por 379, por aí. Tá até um preço bem legal, muito bom. E para finalizar essa lista aqui, cara, o Caven da Puma, espetacular também. Eu tô encontrando ele aqui por 249, cara, muito legal. É o Puma Caven. Eu já usei bastante ele. Desses todos aqui, eu acho ele o menos resistente, assim, ele é mais magrinho, sabe, mais fininho. Então não acho ele tão resistente, mas é espetacular também a silhueta de todos esses, cara, são sensacionais. Esse da Reebok pra mim acho que ganha top 1, cara, é muito, muito, muito legal mesmo. Agora, mandaram uma pergunta aqui sobre um pouquinho mais sobre minha vida. Eu vou tentar dar uma intercalada aqui sobre mim também, porque eu quero justamente que a gente tenha mais essa aproximação, então eu acho que é legal da gente dar uma dividida aqui em perguntas de estilo, de moda e um pouquinho também, não só sobre mim, né, mas como é trabalhar com a internet. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas têm essa dúvida.
às vezes querem, cara, sei lá, mudar de vida, mudar de vida eu falo no sentido de emprego, de carreira, e pode ser uma boa. Perguntaram aqui, a Gabi perguntou como é, o que é mais desafiador nessa vida de ter muitos seguidores. Cara, eu enxergo como mais ou menos 3 coisas assim que eu dou uma separada, cara. Primeiro, é que você tem que manter a constância. Quando você tem ali uma audiência, você tem que manter aquela constância. Então, você tem que postar stories e postar reels, cara, todos os dias, né? Você tem que ter conteúdo todos os dias, todos os dias. Então, manter essa constância é uma coisa difícil, né? Você não tem, às vezes, meio que sábado e domingo. Então, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade muito grande, você, ao mesmo tempo, cara, você transforma, ligando no segundo ponto, né? Que você transforma a sua vida nisso, cara. Então, você vai para uma praia relaxar, você filma a praia. Você vai numa viagem para relaxar, você quer filmar a tua viagem. Então, esse é o segundo ponto, assim. A tua vida, por mais que tenha uma liberdade muito grande, né? Às vezes você pode estar, cara, sei lá, eu tô tipo, quarta-feira eu tô jogando tênis, mas, cara, de manhã gravei vídeo, de noite gravei vídeo, lá jogando tênis eu vou ter que gravar vídeo, então eu tô sempre fazendo alguma coisa para os vídeos. Então, essa segunda coisa que é o mais complicado, assim, você, cara, tentar separar a tua vida pessoal do profissional é muito complicado. E a terceira parte é exatamente lidar com o público, né? Você tem fases aí que você quer agradar todo mundo, tem fases que você quer só falar o seu ali e pronto. Então, desculpa. Você tentar agradar ali todo mundo e saber o que as pessoas querem ver de você, isso é meio complicado também no dia a dia, mas em geral é uma coisa que me faz muito feliz, que eu gosto demais, demais, demais. A minha vida mudou completamente por causa disso. Se pensar que eu tenho, tipo, 31 anos e que, cara, com 28 eu tava ali CLT, achando que minha vida ia ser pra sempre aquilo, e mudou tanto o número de pessoas, cara, que eu converso na internet de seguidores, o número de pessoas que, cara, eu era super fã e hoje em dia são meus amigos pessoais, isso tudo, assim, mudou tanto que, cara, eu só tenho a agradecer, é muito, muito legal. Mas, como ela perguntou aqui da parte desafiadora, tô falando pra vocês que é isso, assim. Você tem que estar sempre gravando, você tem que estar todo dia ali com algum conteúdo novo, sempre se manter criativo o tempo inteiro. Então, esse pra mim seria o maior desafio. Dan_Moura09 perguntou aqui: quando foi que você percebeu que teve essa virada de chave de você deixar de ser ali, buscar referências e você se tornar a referência? Cara, isso pra mim é muito claro, assim. As pessoas perguntam, cara, eu não gosto de usar anel, como é que eu faço para me acostumar a usar anel? Como é que eu faço para me acostumar a usar relógio, usar acessório? Cara, você faz esse processo usando. Então você copia alguém, aí depois você mistura uma cópia de alguém com uma ideia sua, depois você arrisca uma ideia sua, completa, depois você, cara, começa a ser às vezes amigo de uma referência, você começa a conversar com ele na internet. Às vezes as pessoas acham que as pessoas na internet são super afastadas, assim, cara, não, a gente super se conversa, e você que às vezes não produz conteúdo, você, cara, pode ser amigo de uma pessoa que produz conteúdo com muita tranquilidade, porque pela minha experiência eu vejo que os meus amigos que produzem conteúdo adoram responder as pessoas, respondem muito as pessoas, então você acaba trocando uma ideia ali, então você vai se mesclando, se misturando com essa referência, né? E fazendo muitos testes também. Eu já tive vários testes que eu fiz que, cara, na hora, às vezes eu achava que estava muito legal, depois de um tempo, depois de 6 meses eu via que aquilo não estava nada a ver, eu copiava uma referência achando que eu ia gostar daquilo, daqui a pouco eu via, cara, eu não tô me sentindo bem com aquela roupa, às vezes colocando ali aquela roupa, você já não se sente bem, tipo, imediatamente, você coloca, você já fala, cara, isso aqui não é pra mim. E o que acontece? Conforme você vai se vendo daquele jeito, então você vê, uma vez você coloca, você fala, cara, eu tô me sentindo bonito com desse jeito aqui. Beleza, aí você vai de novo. Cara, gostei disso aqui. Aí você começa a entender, cara, quando eu misturo isso com isso, eu gosto, me sinto bem. E aí você vai trabalhando aquilo. Então você ganha consistência ao longo do tempo, sabe? Tipo, quando você... eu tinha uma parada muito engraçada que eu falava assim, quando a pessoa falava que eu tava bonito, eu não gostava, porque o cara falava assim, pô, você tá bonito, tá arrumado. E eu via aqui o quê? A pessoa via aquilo como algo muito diferente. Era como se ela estivesse dizendo, cara, você tá sempre meio mais ou menos e hoje você tá diferente.
Então eu tentava buscar, por exemplo, tem influenciadores que usam terno todos os dias. Então ele demorou anos até você, quando você lembra daquela pessoa, você só lembra ela de terno, porque ela demorou anos só vestindo terno para você ter essa ideia dela. Então, por exemplo, eu sou um cara que usa muito suéter, assim. Então não é muito difícil de você associar a minha imagem com o suéter, porque eu uso muito. Então eu tô sempre de relógio, eu tô sempre de pulseira, porque é uma coisa que eu gosto. Tipo, o anel é uma coisa que eu não uso tanto quanto algumas outras pessoas. Então talvez você não me associe como o cara que usa anel ali, por exemplo, entendeu? Então é assim, com o tempo você vai mantendo essa consistência e você vai virando a referência, você tem que ser aberto a fazer testes principalmente. E cara, uma vezinha ou outra, vai no shopping, testa uma coisa diferente, né? Testa ali uma referência, depois mistura com algo que é ideia sua, e aí você vai sendo essa mescla aí de referências com a sua ideia. E cara, todo mundo que é referência para alguém tem outras referências também, então isso é super normal. Cara, o Doug.Ferreiras perguntou aqui, peças para começar o guarda-roupa, prioridade para calças ou camisetas? Cara, eu te falo, com certeza as calças dão uma diferença assim 80% do visual. Por quê? Cara, você pode ter camisetas brancas, camisetas pretas e as calças você pode ter uma variedade enorme, cara. Seja de formato, de tecido, de cores. Por exemplo, você pode ter jeans, você pode ter alfaiataria, você pode ter chino, você pode ter calças mais largas, calças mais justas, calças... Cara, é tanta coisa, com um plissado, né? Aquela marquinha que fica aqui, você pode ter a cintura mais alta, mais baixa, usar com cinto, sem cinto. É tanta variedade e a calça é realmente uma boa calça, ela faz o teu look, cara. Ela faz o teu look. Você tem hoje em dia uma coisa que está muito em alta, é você usar uma camiseta básica mais justa, você botar uma... Até amanhã eu vou postar foto desse jeito. Você usa uma calça de alfaiataria um pouquinho mais larga, né, um pouquinho mais wide, e aí você usa a camiseta mais justinha e depois a calça um pouco mais larga e usa às vezes um sapato ou um sneaker assim, né, um retro runner, tipo New Balance 530, uma coisa assim. Fica muito legal, e você vê que a diferença ali no look, a peça principal é a calça, né? Por isso que uma coisa que eu fiz assim, você pode reparar, cara, as pessoas que gostam de se vestir melhor, elas acabam usando menos short, porque justamente elas querem aproveitar desse caimento das calças, desses cortes que as calças proporcionam. E cara, a calça ela pode ser mais ou menos ali 60%, falando da parte física mesmo, né? 60% do teu visual você faz, normalmente nessa galera que bota a camisa para dentro e faz a calça um pouquinho mais alta, é exatamente isso. A calça é responsável por 60% do look e a parte de cima, que é a camiseta, 40%. Então, com camisetas básicas, preta, branca, você consegue uma infinidade de calças. Cara, calça bege, preta, azul marinho, cinza, com risca, sem risca, com plissado, sem plissado, numa infinidade de cores e modelos. Então, branca, que é uma calça que eu gosto muito também. Então, as calças, cara, uma boa calça deixa o teu look espetacular. E aí depois, é claro que você pode ir expandindo para várias outras coisas, camisetas, como você falou aqui, ou sobreposições e sapatos e por aí vai. Demorou? Cara, o Rafa Schmitz, ele perguntou aqui quais são os meus hobbies. Cara, muitas pessoas que me acompanham sabem que, cara, meu hobby principal é jogar tênis. Esse é meu hobby principal. Jogar tênis, cara, pra mim é uma paixão absurda. Meu pai é professor de tênis há 40 e tantos anos. Ele começou com 17, ele tá com 65. Então, cara, eu nasci escutando sobre tênis, ouvindo sobre tênis. Então, o meu hobby principal é esse. Eu tô conseguindo ir na academia bastante também. Então, a parte do esporte pra mim é muito forte. Tava fazendo muita corrida também. E o que eu gosto muito também é jogar um videogamezinho à noite, é ver uma série, ficar mais tranquilo, é cozinhar alguma coisa, comer uma massa, um vinho, uma coisa assim. Então, eu sou um cara mais de boa nisso. E ele falou aqui, bora uma partida de Fortnite? Cara, eu já joguei Fortnite há muito tempo, nas primeiras temporadas. Hoje em dia eu gosto de uma parada, porque eu jogava muito no computador, jogos online. E aí depois eu fiquei muito tempo me dedicando a trabalho, e aí cortei um pouco isso da minha vida.
Hoje em dia que a vida estabilizou um pouco melhor, eu tenho o Nintendo Switch, então eu jogo no Switch. O meu computador aqui é só para trabalho praticamente. Então abandonei um pouco a vida do online, senão com certeza eu jogaria contigo. E é isso, gosto muito de uma sériezinha, gosto muito de esporte, tênis principalmente, e um videogamezinho ali de vez em quando, gosto muito. Vamos lá, Jeovar César mandou aqui, o que você acha dessas calças ou bermudas com ajuste na lateral? Parece uma fivela. Cara, isso é muito legal, muito elegante, muito bom. E você tem uma parte muito útil também. Por quê? Você consegue ajustar a tua calça, então ela vai ficar perfeita para você. Se ela tiver um pouquinho apertada, você afrouxa, se ela tiver frouxa, você aperta. Isso por si só já é ótimo. O bom é que ela dispensa o uso do cinto, muitas vezes, então você pode deixar um visual mais clean. E você pode também apertar bem para você poder prender a camisa para dentro da calça. Então é excelente, é muito bom. O único problema é que às vezes você não encontra tanto, né? A Doctus é uma marca, até tem uma, eu tô vendo ela ali, ó, bem no cantinho. A Doctus é uma marca que tem bastante delas, eu gosto muito, então tem essa fivela aqui. E cara, é espetacular, você só tem vantagens e ainda é um detalhe muito elegante, então, cara, só vantagens. Essa pergunta aqui é muito boa, cara. O It's Gustavo 97 perguntou quais são as principais formas de organizar as cores do outfit sem ser sanduíche. Pra quem não sabe, esse sanduíche que ele tá falando é quando você bota a mesma cor em cima e a mesma cor embaixo. Tipo, você bota uma polo branca, bota uma jeans e bota um tênis branco, tá? Você bota branco em cima e branco embaixo, fazendo o sanduíche, como se fosse pão, recheio e pão, tá? Eu vou falar aqui algumas opções muito legais que você pode usar. Vou colocar 3 opções para vocês, tá? Primeiro, quando você tem cores que são complementares, são cores que são ao contrário do círculo cromático, tá? Então você, por exemplo, você usa um azul de um lado e um laranja, um amarelo do outro, tá? Isso são cores complementares. Você usa um laranja e um roxo, né? São cores complementares que estão opostas. Então você cria o maior contraste possível. Sempre vai combinar, fica ótimo. Outra coisa que você pode fazer são cores análogas, que são cores perto uma da outra, tá? Então você pode ir ali num verde oliva, você pega um bege, né? Você pega cores que são próximas, tipo um preto com um azul marinho, uma coisa assim. Você pega cores próximas, isso sempre vai ficar bom também, tá? Então elas são próximas ali no círculo cromático, como se fosse um amarelo, um vermelho, um laranja, né? São cores próximas. Outra opção é você ir para o monocromático e você usar tons diferentes ali, tá? Então você vai usar um azul claro e usa um azul escuro. Elas sempre vão combinar e você consegue fazer vários tons ali da mesma cor. Então essas 3 opções sempre vão funcionar, sempre vão ficar boas. E com o tempo você decora algumas cores legais, né? Tipo, você usa um preto com cinza, você usa um bege com azul marinho, você usa um bege com verde, você usa um branco com cinza mais clarinho, branco, cinza mais claro e azul, né? Porque se o branco ele é neutro, você pode botar outras duas cores que combinam, que seria o cinza e o azul. Então o branco só vai entrar como uma a mais, mas não vai brigar com nenhuma outra das duas. Então fica ótimo. Mesma lógica porque eu falei, se você já sabe que tipo bege e verde combinam, se você jogar um branco, vai ficar legal. Então, porque o branco não vai brigar com ninguém. Então, camiseta branca, a calça bege e um tênis verde. Tá ótimo. Então, você combina duas ali que você faz duas que já combinam, que você já meio que decorou, já entendeu o porquê, e joga uma outra neutra. Vai ficar legal sempre. Cara, o Renan de Souza 2 perguntou aqui se a elegância na adolescência é possível. Cara, totalmente. A gente vê muitos adolescentes europeus e tal que bebem daquela cultura mais assim de... uma coisa, cara, eles têm uma cultura muito forte, um movimento cultural muito forte, e você vê que tem uma elegância absurda. Como que eles fazem muito isso? Cara, usando linho, né? Usando camisas de linho mais soltas, né? Então ele traz essa juventude como? Numa coisa mais soltona, ele usa um sneaker, usa um boné.
Então faz desse jeito assim, ah, Patrick, como é que eu posso trazer isso aqui para o Brasil? Cara, você pode botar uma calça jeans com uma camisa de linho bem solta, né? Você pode trabalhar essa regra dos terços, assim, você pode fazer a sua perna, ela, como eu falei do 40-60, né? A sua perna, ela vai preencher duas partes e a camiseta uma parte. Então o que acontece? A camiseta vai ser um pouquinho mais boxe, um pouquinho mais curta e a calça um pouquinho mais longa. Cara, dá para fazer umas jogadas muito legais. E a elegância vem também das cores, cara. Se você usa um tom terroso, areia, palha, bege, marrom, são cores muito elegantes. Se você joga um suéter desse com uma calça jeans, por exemplo, que, cara, todo adolescente gosta de usar, vai ficar espetacular. No pé, não precisa usar um sapato, né? Porque você é adolescente, quer de repente usar uma coisa mais jovem, cara, aposta no sneaker. Bota, por exemplo, um suéter, bota uma calça jeans e bota um tênis daquele que eu falei, um Clube 85 da Reebok. Cara, você vai estar muito, muito elegante. Sabe o que eles usam muito também? A sandália Birkin. A sandália Birkin eles usam muito. Usa uma calça um pouco mais larga, uma camiseta básica e uma Birkin. Experimenta e depois você vai ver o que eu estou falando. Fica muito bom, muito bom. Cara, deixa eu ver, essa aqui é a última. Essa é a nossa última pergunta, que é o seguinte. O Miguel Pestilo perguntou aqui, o que você acha sobre pelo na perna? É melhor raspar ou não? Não tem nada a ver. Cara, não tem nenhuma regra de etiqueta não, de elegância, assim, que fale sobre isso, tá? Você pode usar o que você quiser. Eu acho um pouco mais legal a perna um pouco mais raspada, não precisa ser tudo. Você pode botar uma máquina no pente 1, pente 2, para pelo menos não ficar aquele tufo de pelo gigante e tal, você deixar a perna um pouco mais limpa e acaba ficando um pouco mais atlética também, porque a gente associa, né? A maioria dos atletas raspam os pelos do corpo, então fica mais atlético, aparece mais pele ali, fica mais atlético. Então, em geral, o que eu faço? Eu deixo a minha crescer um pouco, tá? Sem muita preocupação. Quando tá grande, eu passo ali a máquina e aí depois volta esse processo de novo, que ela vai crescendo e tal. Então, minha preferência, prefiro menor, mas cada um pode usar do jeito que quiser. Mas o que acontece? Quando fica muito alto, dá uma sensação meio de desleixo ali também, né? De que você não cuida, não parou para cuidar e tal. Então fica uma parada meio, sabe? Que nem tipo o pezinho daqui, fica muito grande. Dá aquela sensação de que você faz tempo que não se cuida, não passa uma máquina. Então, minha preferência, se eu pudesse te recomendar, falaria para você passar uma máquina, 1 ou 2 ali e fica ótimo. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui. A ideia é que ele seja assim mesmo, ele seja sem muita edição, ele seja tranquilo. Eu vou tentar manter, não sei exatamente quanto tempo ficou esse vídeo, mas eu vou tentar manter ele nos 10 minutos, nos 15 minutos, por aí, para ser uma coisa legal de vocês ouvirem ali, de repente, fazendo uma corrida, fazendo outra coisa, como eu falei, limpando uma casa ou uma louça e tal, e a gente poder ter uma aproximação muito maior. Se fosse, cara, nas redes sociais eu ia responder isso tipo em 40 segundos, então fica muito, muito rápido e acaba que fica uma pressa só e é assim que a gente tem que fazer muitas vezes. Então eu espero que a gente se encontre muito mais aqui. Recomende esse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente aqui. A ideia é que realmente a gente fique muito mais próximo e a gente possa trocar muito mais ideias junto. Um abraço e fui! Nós! Tamo junto!